decidir pela intervenção é sinalizar com uma ação de choque, né? Então, eu ontem ponderei que se eu fosse convidado, não aceitaria, não sou voluntário. Mas se por acaso eu fosse o interventor, 3 coisas que eu ia pedir e que talvez não aceitasse, mais ainda, se não me fossem concedidas. Primeiro, regras de engajamento. O que são regras de engajamento? É a maneira de operar. A nossa regra de engajamento no Haiti era uma regra de engajamento altamente flexível, que dava ao comandante da cena, não era o comandante geral, o comandante da cena onde estava acontecendo aquilo, o poder de ferir e chegar ao ferimento letal daquele sujeito que tivesse ato ou intenção hostil. Ou seja, um sujeito armado de fuzil, assaltando, roubando carga, ele passa a ser um alvo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. É duro sim, mas é assim que tem que acontecer. Nós não podemos mais aceitar indivíduos andando com armas de guerra no meio da rua, ostentando essas armas e debochando do poder público. Isso a gente não pode mais aceitar. Então, isso aí no Haiti não acontecia, porque eles foram largamente alertados sobre isso. Então, isso é uma campanha de comunicação para que toda a população tome conhecimento. Olha, a partir de agora, o sujeito que estiver armado na rua e tiver em condições de ser alvejado sem que haja efeitos colaterais, ele pode saber que ele está sujeito a isso, né? E quem fizer essa ação está isento de responsabilidade jurídica. Essa é a segurança jurídica que nós temos brigado muito. Melhorou com a história de ser julgado na Justiça Militar. Essa é uma questão interessante, a gente vai a ela. Mas falta. Mas fala dos 2 outros pontos que o senhor queria mencionar. Os 2 outros pontos, mobilidade. Esse interventor precisa ter mobilidade para atuar rapidamente, ser proativo, chegar nos locais com facilidade. O Rio de Janeiro é uma cidade congestionada. Se eu depender de deslocamento terrestre, eu não chego. E eu preciso de helicóptero para chegar rapidamente em situações em que é compensador esse tipo de deslocamento, onde eu posso causar sérias baixas nessa força criminosa. Terceira coisa, eu preciso que eu tenha, o interventor precisa ter na mão capacidade de intervir em qualquer ponto do Rio de Janeiro. Não é só na cidade do Rio de Janeiro. Em qualquer ponto do Rio de Janeiro, ele tem capacidade de intervir. Então, ele precisa urgentemente de ter essa mobilidade. Terceira medida, ele precisa ter tropa altamente preparada e, de preferência, que não more no Rio de Janeiro. Tem condições de ter isso? Claro que tem. Se trouxer os nossos forças especiais, são altamente habilitados, eles não são do Rio de Janeiro. Então, termina o vazamento de operações. O vazamento acontece porque quem é do Rio de Janeiro se sente na obrigação de avisar na sua comunidade, avisar para os parentes, e a operação vaza. Isso é invariável, as operações todas vazam. Então tem que trazer gente de fora para que determinados tipos de operações, muito bem preparadas no aspecto de inteligência, aconteçam sem vazamento.